Nós vamos falar hoje, vamos arranhar um tema presencial ou online. E eu queria convidar você, já que estamos no Salmos nesse mês, convidar você para lermos ou recitarmos juntos o Salmo 122, versículo de número 1, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos recitar juntos? Vamos lá? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pai, mais uma vez na Tua presença, Pai, como servos do Senhor, para falar e para ouvir. Então, vem, completa o que o Senhor começou, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma pergunta que a gente deve fazer é: será se a gente não deveria salmodiar ao Senhor em todo o tempo, como os salmistas faziam? Eles salmodiavam ao Senhor. E é interessante porque, se você for analisar friamente, você vai perceber que nós temos muito mais motivos para salmodiar ao Senhor do que eles. Porque eles ainda não tinham a revelação completa, eles não sabiam da ressurreição, da vida eterna. Eles sabiam apenas do bem-estar de ter um Deus com eles, abençoando, frutificando, fazendo vencer as batalhas. E nesse tempo, eles, aqui é Davi falando, e Davi tinha essa imensa alegria de ir à casa do Senhor. Porque Davi, ele via Jerusalém como uma cidade compacta, como diz o Salmo 122, aonde vinha todo o povo de Israel, o povo de Deus, assim falando, né? Escolhido por Deus. Você sabe que Deus escolheu Israel, e dentro de Israel, o que responde Deus, traz para si. Assim deve ser também a igreja. A gente deve ter cuidado ao entrarmos na área do sagrado, a presença do Deus da glória, e ver em que espírito estamos na sua presença, não é? Porque é aquele que não é artificial, que é chamado, que é escolhido. Então nós devemos ter esse cuidado. Mas então o povo de Israel subia, não é? As montanhas, e chegava até a cidade de Jerusalém para adorar. Para Davi isso é maravilhoso, ver isso, né? A casa do Senhor, lugar de louvores, de adoração, dos músicos tocarem, dos músicos cantarem salmos, de Davi compor salmos, de Davi adorar, e do pessoal adorar. E eles então, Davi achava isso espetacular. Então ele ia pulando, ele ia dançando na frente da procissão, e ele ia até a casa do Senhor, e lá ele ficava em silêncio, e ali ele adorava ao Senhor. Olha que legal, né? Que interessante. Mas Davi ia porque ele estava no Espírito de Deus. Davi, no Espírito do Senhor, ele tinha prazer nas coisas de Deus. Então todo aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade, ele tem prazer na casa de Deus. A igreja, ela pode ter os defeitos que forem, porque tem a parte humana, mas ela é foro exclusivo das coisas de Deus, é ela que administra a vida e a morte, é ela que anuncia a palavra de Deus, é um lugar de unção, é um lugar de poder. A igreja foi constituída por Jesus, a minha vocação de que falo, eu fui vocacionado por Deus, e nós temos uma autoridade dada por Deus, de poder anunciar a sua salvação. Nós somos como um grande monte, onde as pessoas olham para ela,
aonde aquele que quer saber alguma coisa sabe que é aqui que ele vem. Ele não quer comprar supermercado para abastecer a sua casa, ele quer ouvir uma palavra de Deus, então é aqui que ele vem. E os rebeldes ouvem pela soberania de Deus, pelas circunstâncias, às vezes, em cultos, outros e etc. Mas é interessante que Davi tinha essa alegria, não é? E ele falava: eu vou lutar pela paz dessa casa, eu vou lutar pelo bem desse povo, diz aqui o Salmo. Mas voltando então que a gente começou a falar, nós temos mais motivos. Porque qual era o motivo deles estar louvando e adorando a Deus? Primeira coisa, eles, para a cultura da época, para a cultura daquele tempo, em que se cria em deuses diversos, vários tipos de deuses. Deuses da lua, do mar, da terra, do lar, não sei do que, tinha centenas de deuses. A começar, né, na cultura egípcia e babilônica, e tudo em volta, romano, tudo ali, era cheio de deuses. Então, verdadeiramente, o mundo cria em vários deuses. O próprio Israel pecou várias vezes por buscar outros deuses, como Baal. Então, é um tempo aqui que os salmistas, eles tinham descoberto, ou cria, que só havia um único Deus sobre toda a terra, e que esse único Deus que existia era o Senhor deles, era o Senhor de Israel, que os conduzia, que falava, que divertia, que abençoava. Então, isso era motivo de muito louvor, de muita adoração, de muitos salmos. Mas também nós temos que considerar o tempo que eles viveram, porque esse tempo aqui de Davi era só vitórias. Aonde punha o pé tinha vitória, ganhava as batalhas, despojava as nações e constituía uma nação. Não porque Davi era bom, mas porque Deus tinha um propósito nisso, de constituir a nação de Israel. Então, se você for pensar, nós temos muito mais razões para salmodiar ao Senhor do que os salmistas. A gente pode considerar o tempo do fim. É uma coisa que entristece, porque o inimigo joga com a verdade, entristece, mexe nas circunstâncias, infiltra nas igrejas e entristece os filhos de Deus, para que eles não tenham a liberdade que eles deveriam ter. É verdade. Porque quanto mais glória, mesmo peso de confusão. Sempre foi assim. E tem que prevalecer a fé. O justo viverá pela fé. Então você vê a gloriosidade da vinda de Jesus à terra e a sua morte. Mas o Apocalipse diz que naquele momento em que Jesus morreu, teve uma vitória, o diabo foi precipitado dos céus para as regiões da terra. Então, nós temos muito mais luz, muito mais revelação, muito mais expectativa, muito mais esperança na vida e na eternidade. Mas por outro lado, você tem essa realidade. Então, mas isso não tira o fato de nós salmodiarmos ao Senhor, cantar louvores ao Senhor, compor louvores quando oramos. Às vezes até as mesmas orações, mas eu não sei se você já reparou que você fala a mesma coisa, mas você fala com sentimento. Eu falo: bondoso Deus e eterno Pai, pensando na sua bondade e na paternidade eterna. É sempre um cântico novo, uma expressão nova, sempre. Sempre. Então, queridos, se não, olha só como nós temos
mais motivos para salmodiar o Senhor. Inicialmente, não havia terra, não havia vida humana. E aí então Deus cria tudo. Antes Ele já reinava, não é? Em todo o universo que Ele criou. Então Ele cria a natureza. Lá em Gênesis fala assim, que Ele chamou os luminares, chamou as estrelas, Ele só ordenou e a coisa apareceu, né? Aí você fica pensando, a sua mente realmente é limitada para compreender a glória de um Deus desse, não é? Que traz à existência as coisas que não existem, meramente, diz Paulo, pela sua palavra. Então Ele cria. Aquilo era lindo demais. Você imagina a natureza no seu estado original? Que coisa linda, que maravilha que não era? Adão e Eva no jardim do Éden, como eles tinham prazer em curtir a natureza. Até hoje, quantas pessoas dedicam sua vida para defender a natureza? Então era algo muito grande para se louvar, para salmodiar o Senhor, a criação. Tá, mas aí passa alguns séculos, vários séculos. Aí, depois de vários séculos, Deus faz uma coisa maior do que a criação. Lá em Êxodo, Ele faz a sua revelação, Ele se revela para a humanidade. Ouvi o sofrimento do meu povo e desci. E aí Ele abre o seu coração. Um Deus rico, um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus tremendo, cheio de divindade, com uma enciclopédia infinita para quem quer estudar todas as coisas naturais. Isso para Ele é pequeno, Ele deixa de lado, e aí Ele começa então a se revelar, e chama o homem para sentar à mesa com Ele, relacionar com Ele. Isso é mais ainda, isso é maior. Então é um motivo a mais para salmodiar o Senhor. Mas o tempo vai passando, as coisas vão mudando, mas Deus está junto, Deus está falando, Deus está revelando, Deus está mostrando. Mas a obstinação do povo, a dureza do coração e da mente, retém a graça de Deus sobre a vida dessas pessoas. Eles são obstinados. Eles são como crianças, como meninos, às vezes até rebeldes, porque não perceberam que a gloriosidade estava naquele que estava falando com eles, junto deles, e não naquilo que eles iriam possuir lá na frente. Então a glória estava no deserto. Mas olha só, Ele se revelou, que coisa maravilhosa, mas o tempo vai passando. E aí então, começa-se a anunciar o Messias. O Messias virá, Ele salvará o nosso povo. Não vos maravilheis disso, diz o profeta. Vossos corpos ressuscitarão, a terra entregará os seus mortos, diz Isaías. E aí então começa a falar da gloriosa vinda de Jesus. Algo maior ainda, porque com a vinda de Jesus há uma revelação do Pai e há uma popularização da redenção eterna, o advento da ressurreição e a eternidade dos homens. Aí veio algo muito maior que o salmista nem tinha. Então nós temos motivo muito maior de salmodiar o Senhor, de fazer salmos, de cantar salmos a Ele. E o tempo vai passando, e a relação com o Senhor, esse grande feito que é a apoteose da história, Jesus Cristo, o Senhor. E aí então, vem a tribulação, mas vem também o tempo do fim,
aonde virá a glória de Deus. Nós estamos prestes a mergulhar numa eternidade indescritível. Então Deus sempre faz mais, sempre dá mais e mais e mais e mais. Por isso nós cantamos salmos de louvor, porque cada vez Ele nos dá mais amor. Nós salmodiamos o Senhor, porque Ele nos dá cada vez mais. E depois que você chegar glorificado no paraíso, no lugar indescritível, que diz a palavra, que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, que Deus tem preparados para os seus, que Jesus diz, eu vou preparar um lugar tremendo, maravilhoso, onde não entra pecado, onde você vai viver eternamente, como em contos de fada, e foram felizes para sempre. Aí ainda, vem mais ainda, que é experimentar e sentir a presença de Deus, como Ele é, diz Paulo, o apóstolo Paulo. Então Deus, Ele sempre vai nos dando mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E o impressionante é quem que está lá atrás, que ainda não viu tudo, quando ele era do coração compungido, quando ele era humilde na presença do Senhor, quando ele meditava na palavra, quando ele oferecia o seu holocausto, o brilho vinha na sua mente, a luz era ligada, e aí então ele podia dizer como Davi, que louvou, salmodiou, porque Deus não deixará minha alma no Hades. Ou dizer como Jó, antes de Gênesis, possivelmente, antes da escrita de Gênesis, ele diz, eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará, e esse meu corpo se revestirá, e então verei a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus, Deus está de braços abertos. Mas aquele que quer se complicar, fica cada vez mais complicado essa realidade também. Então, queridos, nós devemos salmodiar o Senhor, porque cada vez que passa, Ele nos dá mais amor. Mas é interessante que Davi diz, alegremo-nos, fiquei feliz, fiquei alegre, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você pode pensar nos dias de hoje, a respeito das celebrações online. Mas eu queria voltar um pouco na história do Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento foi tudo concluído no 7º dia. Deus já viu tudo. Mas num processo de construção do homem, para entendimento e etc. Tudo no seu tempo. Então você vê, por exemplo, Noé, quando as águas foram minguando, a arca parou no cume do monte. E ali ele celebrou o holocausto. E aquele holocausto na ponta do morro mostrava que um cordeiro, espelhando a Jesus, daria sua vida para perdoar o pecado daquele que oferecia o holocausto. Você for ver Abraão, Deus fala, Abraão, vai no lugar, oferece teu único filho para mim. E diz que Abraão vai, e por 3 meses ele sobe na região de Moriá, um monte, lá longe. E é em cima daquele morro que ele vai oferecer o holocausto.
E aquele holocausto representava a vida do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que justificaria pela sua santidade e perfeição, e pagaria o nosso preço para que nós pudéssemos ser salvos. O próprio Deus pagando, resgatando, indo atrás. E esse cordeiro significava isso. É claro que à medida que a coisa vai ficando política, vai ficando mesquinha, vai ficando sem sentido, vai ficando sem desconexão com Deus, Deus vai dizer: não tem prazer no holocausto de vocês. Mas aquele que sabia o que estava fazendo, Deus imediatamente justificava. Tanto é que o cordeiro representava, que quando Isaac fala: meu pai, está aqui a lenha, o fogo, o cutelo, mas o cordeiro. E aí Abraão fala profeticamente: Deus proverá para si o cordeiro. Porque Deus não aceita sacrifício humano para pagar pecado. Proverá, era profético, né? Ele não queria o filho de Abraão, só queria provar Abraão. E Abraão, diz o texto assim, que subiu 3 dias. Poxa, tinha muito lugar perto da casa dele. Tinha um lugar de 1 dia de distância. Tinha muita região boa para fazer isso, mas foi lá no monte. Se você for ver Elias, Elias também sobe lá no Monte Carmelo, lá no alto, na planura dele, para enfrentar os profetas de Baal, e lá fazer o seu holocausto, e desce o fogo do céu, consome o holocausto dele, em cima do morro. E é interessante, Davi cometeu um erro, e começou a morrer muita gente em Israel. E quando o anjo da morte chegou lá no monte, na planície de Araruna, lá em cima que ia, Deus mandou ele parar. O profeta Gade chegou a Davi e falou: olha, vai lá no monte Araruna, lá entre a divisão da vida e da morte, vai lá. E oferece um holocausto, e a praga vai espiar, porque Deus no holocausto, ele viu o sangue do cordeiro, pagando a ignorância do povo. E ele foi, diz o texto que ele sobe, diz que Araúna lá de cima vê lá embaixo, corre lá, se aproxima, fala para ele: olha, meu senhor, por que você vem a mim? Aí ele diz: olha, vim para te comprar essa eira, para oferecer um holocausto ao Senhor, para que cesse a praga. Ele falou: está tudo aí, eu te dou tudo, eu te dou os bois, a peneiragem, eu te dou a lenha, eu te dou essa planura, faz isso aí, e Deus seja favorável a você. E Davi imediatamente disse: não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Era um holocausto, simbolizava a graça, o cordeiro. Mas ele: não vou fazer nada que não me custe, não vou oferecer sacrifício que não me custe nada. E aí então ele pesou o dinheiro, pagou o que valia para aquele lugar, e pelos bois, por tudo que ele gastou, e ali ele ofereceu um holocausto ao Senhor. Nós estamos no tempo da facilidade, em que o comodismo é muito grande, a irreverência também, mas o comodismo mais ainda. E muitas vezes nós não vamos perder a oportunidade nessa justificativa. Mas aquele que opta pelo comodismo, ele tem que entender uma coisa: diz o Senhor que ele divide a alma do espírito, ele penetra na sua alma e no seu espírito, ele sabe discernir o que se passa contigo. Mas voltando à questão do monte, do morro, os profetas, previndo esse tempo do futuro que viria, eles
profetizaram em várias partes da Escritura a respeito do monte de Israel, dos montes de Israel, aonde é uma símile de montes, igreja da terra, do povo de Deus. Hoje é domingo, há um espaço, há uma nação geográfica em cada país, em cada igreja, o povo de Deus se reúne. Olha, que diz Isaías, eu escolhi alguns, tem vários, mas eu escolhi só alguns. Diz Isaías no capítulo 4, versículo 5, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião, e sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia de fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. Falando a respeito dos montes, você pode ver aqui em Ezequiel, por exemplo, diz assim a palavra do Senhor no capítulo 37, versículo de número 22, diz assim: farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, montes a igreja, e um só rei será rei de todos eles, Jesus. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Olha o que diz, verso 24, o meu servo Davi já existiu há muito tempo atrás, é Jesus, o meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão, habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, Jesus, né, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-lo-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles, que é Jesus, no caso. Isso aqui é um pouco profundo, porque se você for estudar Ezequiel, você vai ver que Ezequiel, essa figura de linguagem, é uma figura de antes de Israel tomar posse da sua terra. Há muito tempo antes, tudo já havia se passado, séculos passados. Aqui essa linguagem é um trabalho de Deus tentando domar um povo rebelde dele, construindo um povo rebelde dele. Não é igual hoje, quando você vê uma pandemia, é diferente. Hoje é um povo de maldade evoluída, de malícia, hoje é diferente. Nesse tempo aqui era realmente a ignorância, a selvageria que Deus estava combatendo. Então essa figura de linguagem é uma figura para tentar acalmar o povo lá no cativeiro. É como se fosse um apocalipse para eles, do qual aquele que tivesse humildade e quisesse Deus entenderia a mensagem. E é tremendo, queridos, porque olha o que ele falou aqui, que faria nos montes de Israel. Olha só, em Ezequiel 39, a partir do verso 17, finalzinho. Ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, o sacrifício de Jesus. Vinde, ajuntai-vos toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós sacrifício grande nos montes de Israel.
nas igrejas do Senhor é visto isso. Nos montes de Israel. E comereis carne e bebereis sangue. Jesus disse que ele comer da minha carne, beber do meu sangue. Não é isso que celebramos? E aí ele vai falando: do meu sacrifício que oferecerei por vós, verso 19, comereis a gordura até vos fartardes, e beberei o sangue até vos embriagardes. A minha mesa vos fartareis, e de cavalos, de cavaleiros, de valentes, e de todos os homens de guerra, diz o Senhor. Nos montes de Israel, no sacrifício que oferecerei por vós. Olha o que diz também Miqueias, no capítulo 4, verso 1. Mas nos últimos dias, hoje, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. O grande sacrifício, o cume do monte, Jesus, nos montes de Israel, igreja. Então, queridos, observe bem. Antes de Jesus, se celebrava o holocausto. Cordeirinho, de um ano, bonitinho, sem defeito, não é? Era degolado, sem cainha, para fazer a expiação através do sangue do cordeiro, não é? Dos seus pecados. E aí saía purificado. Não era assim com o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos? Não era assim que faziam? E aí então, queridos, se subia ao monte, oferecia o holocausto, porque lá todo mundo vê, não é? Todo mundo vê. Jesus foi ao monte do Gólgota, caveira. Lá no monte ele foi exposto, para que toda a cidade visse Jesus crucificado, no monte. Então, se subia no monte, hoje, se vai à igreja, subir no monte, era projetar a fé no Cordeiro que tira o pecado do mundo, que viria. Então essa fé no Cordeiro que viria, justificava o pecador, porque pelo sangue derramado do Cordeiro, era justificado o sangue de Jesus que derramaria no monte, e que seria anunciado nos montes. E aí é interessante essa figura de Davi: não oferece sacrifício que não me custe nada. Ele subiu no monte, foi lá e fez. Abraão subiu, todo mundo subia ali, subiu, todo mundo sobe no monte, faz o altar, faz o holocausto, tem sacrifício, tem que caminhar, tem que se movimentar, tem que agilizar, tem que fazer. Aí acontece a coisa mais linda da história, a apoteose da história: Jesus morre. E aí o tempo vai passando, ele foi assunto aos céus. Mas daí o tempo vai passando, nós agora está do outro lado. Agora você celebra a ceia, você celebra, você sobe ao monte, você vai à igreja. E lá na igreja você celebra a graça, você celebra o Cordeiro que morreu há 2000 anos atrás. Você vai lá celebrar, salmodiar, louvar, adorar, agradecer, mostrar um coração grato, um coração compungido de observar tamanha glória de um Deus infinito, se fazendo finito para morrer por pessoas que não tem nada a oferecer para Deus. E aí é uma coisa interessante, porque se nós não temos nada a oferecer para Deus, não é? Mas nós somos gratos, o nosso coração é dele. Mas existe muita gente que precisa de nós. E aí então, querido, você vai à igreja, você sobe ao monte, você se movimenta. Nós, seres humanos, nós temos cérebro e músculos, eles precisam ser exercitados. Se você não exercita seu cérebro, ele atrofia. Se você não exercita seus músculos, ele atrofia. Nós somos pessoas de movimentos.
E a gente tem que lutar contra o comodismo. Também, aproveitando o gancho aqui, eu acho muito feio uma pessoa ir na academia, malhar 2 horas e depois ficar com preguiça de lavar um prato, ficar com preguiça de fazer um favor, ficar com preguiça de ir numa casa, ficar de preguiça de ir no templo, ficar com preguiça de fazer as coisas. Eu acho isso uma aberração, eu acho isso horrível, eu acho isso muito feio. Eu tinha uma colega no meu trabalho que ela malhava lá 2 horas. Aí ela entrava no trabalho, sentava na mesa dela e você ia passando para fazer um trabalho, ela falava: fulano, traz um copo d'água para mim. Deixa isso na mesa de fulano para mim. Eu acho isso feio. Eu acho que se é assim, guarda a sua energia para ser o melhor funcionário, para ser o melhor amigo, para ser o melhor irmão, para ser o melhor servo, para ser uma pessoa que abençoa os outros. Se é para ser assim. Mas se isso te dá mais mobilidade, né? Glória a Deus por isso. Tudo bem. Mas, queridos, você fala, então, o presencial é o que é descrito na palavra. Novo Testamento, Antigo Testamento, ele fala de uma congregação, se reunir, você aprofunda nos relacionamentos. Eu conheço o rosto, eu conheço o jeito da pessoa falar, do Fabrício falar, do bom Samuel falar, do Sérgio falar. Eu conheço o jeito da irmã Eudites falar. Eu sei, eu conheço elas. Eu sinto o cheiro dessas pessoas. Eu olho nos olhos dela, eu converso, eu aprofundo relacionamentos na igreja. É um lugar maravilhoso de encontros. É claro que eu não estou querendo aqui criar ritos para o servo de Deus, mas o verdadeiro adorador que adora em espírito e verdade, ele vem, tem prazer na casa do Senhor, como Davi tinha. Ele estava cheio do espírito, ele orava de madrugada, mas ele tinha alegria em ir na casa de oração, né? Ele ia lá. Aí você fala, tá, mas uma coisa não elimina a outra, né? O presencial, ele não elimina o online. Nós, como servos de Deus, devemos trabalhar, discutir, apresentar ideias para ter uma igreja cada vez melhor. Por exemplo, a irmã Mazília hoje possivelmente pode estar internada, não sei. Mas se ela tiver, ela está agora acompanhando essa celebração. Ela tem essa opção, pode não estar, mas tem essa opção. Não é mesmo? Tem essa opção. O irmão Sérgio está lá no Mato Grosso afinando piano. Vou ver o que está passando na minha igreja. Se ele não fosse membro daqui, talvez ele não ia sintonizar aqui. Mas ele vai sintonizar aqui. Não é? Ele vai acompanhar. E não é só isso. A pessoa que está lá em casa, sem poder vir. Existe uma infinitude. Está de férias. Está em algum lugar. Adoeceu. Está no isolamento, na quarentena, pode até estar servindo no exército, né? Quem sabe lá não pode sair. Então, nós temos que dar um produto de qualidade. Posso querer voltar a mensagem para pegar as referências e examinar, porque o que eu joguei aqui são coisas profundas, e se você tiver interesse, você pode estudar a partir da luz que eu dei, você pode mergulhar muito e avançar muito mais do que eu avancei nisso aqui. Eu não tenho a pretensão de secar o assunto, quem sou eu? Mas nós temos esses recursos, eles precisam ser colocados. Mas nós devemos ir à casa do Senhor, devemos estar unidos e clamando ao Senhor por toda a nação, contra essa peste, contra esse mal, contra essas dificuldades. Devemos estar sempre juntos. Aí, nós temos que obedecer os protocolos
porque há uma pandemia e há também um surto de gripe muito grande. Então nós precisamos exercer os protocolos com cuidado. Nós oramos, confiamos em Deus, e nós podemos atalhar todas as tribulações e dificuldades através do ouvir a voz da palavra e ouvir o Espírito, meditar, vigiar e orar. Nós podemos atalhar todos os males e andar surfando na onda, compadecendo das pessoas, mas trabalhando. Então, queridos, nós caminhamos, não é, nessa direção. Precisamos de cumprir os protocolos para dar exemplo de um povo que obedece aos seus governantes, um povo que é disciplinado, um povo que é reverente, mas um povo que está junto. Particularmente a nossa igreja, ela tem espaço suficiente para todos estarem participando, aplicando a questão dos 50%, né? Senta num banco toda a família, não tem problema. Se no outro não é toda a família, pode sentar um na beirada, outro na outra beirada, talvez um no meio, com máscara. Tocou a mão de várias pessoas, tem um álcool em gel para você passar, o álcool para você passar, e você vai para casa feliz, sorridente. Você sabia que tem inúmeros lares que tem alguém da família com Covid e os outros não estão? Você sabia também que o Covid hoje ele é a 8ª causa de morte no Brasil? Tem 7 causas antes causando mortes, mais do que Covid. Você sabia disso? IBGE. Orar, vigiar e orar em todo o tempo. Se subia no monte para oferecer o holocausto, se sobe à igreja para dar graças e anunciar essa graça a outros, porque ela é coluna e baluarte da verdade, ela é vista, ela é olhada para aqueles que se interessam, eles vão atrás. Agora, nós cantamos a Ele a glória, somente a Ele a glória. Nunca coloque igreja e Jesus no mesmo nível, nunca. A Ele a glória. A igreja que quer crescer, ela tem que se posicionar como servo de Deus e não líder de ninguém, mas como servo de Deus. Aí ela cresce, aí ela é abençoada, aí ela tem mais presença de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, né, e que Ele aprofunde em nós toda essa palavra, não é? E que as pessoas saiam do comodismo, que elas vá até a igreja, que elas subam ao monte. Um dos montes de Israel é seu, sobe lá e celebra o Jesus de 2000 anos atrás, o seu sacrifício, como celebrava 2000 antes dele. Agora nós subimos, o morro é a igreja, o monte é a igreja. Celebração do holocausto, né? Celebrar o sacrifício de Jesus. Amém? E salmodiar o Senhor, porque é coisa maior a cada tempo Deus nos dá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?